Olá pessoal, tudo bem? Então nessa semana nós vamos continuar estudando a parte de integração do PHP com o Codular e nessa semana específica nós vamos criar a nossa API ou a nossa API. Bom, então o que seria uma API, né? Uma API é um Application Program Interface ou uma interface de programação de aplicações. Bom, de forma bem simples, uma API vai ser uma porção de código, né? Um pedaço de código da nossa aplicação que vai permitir que outros softwares, então outros programas se comuniquem com ela. A gente pode pensar em uma interface, né, como uma forma de uma coisa se comunicar com outra coisa, ou de um objeto se comunicar com outro objeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho um micro-ondas, né, e esse micro-ondas ele tem uma interface, aqui ele tem um display, onde eu consigo programar aqui o tempo, o tipo de alimento e a potência que eu quero cozinhar, né? E aí o ser humano, então uma pessoa, um objeto, consegue se comunicar com o aparelho por meio de uma interface. Nesse caso nosso aqui, então nós vamos ter uma aplicação, que seria um objeto, por exemplo, uma pessoa, e aí nós vamos ter aqui o micro-ondas, por exemplo, né, que seria a nossa API. Então ela vai permitir que o nosso aplicativo se comunique aí com um banco, por exemplo, né, buscando informações. Então ela vai fornecer acesso a esses dados para ele. Bom, e aí, como que isso funciona, né? Então aqui deste lado, nós vamos ter a parte do CodeIgniter, que vai ter tanto a API quanto a conexão com o banco, né? Então, o CodeIgniter vai fazer isso para a gente, essa manipulação dos dados, validação e o armazenamento. E do lado de cá, nós vamos ter o Codular, então, o aplicativo que vai acessar essas informações aqui do banco de dados, que vai acessar essas informações aqui do CodeIgniter. Para fazer esse acesso de informações, nós vamos utilizar aqui o protocolo HTTP, então lá o método GET, POST, e aí mais uns outros métodos que talvez vocês ainda não tenham aprendidos, né, que é o PUT e o DELETE. Bom, e para receber os dados de volta, né, nós vamos utilizar JSON. Poderia ser o XML também, mas vamos focar aqui no JSON. Bom, a API que nós vamos desenvolver é uma API REST. REST é o acrônimo para Representational State Transfer, ou transferência de estado representacional. Bom, o que seria isso, né? Então, o REST ele vai transferir para a gente o estado de um objeto. Então, por exemplo, um objeto é algo que está armazenado no banco, por exemplo, um recurso. Ele vai fazer a transferência desse estado de uma aplicação para outra aplicação. Então, da forma que ele está em um lugar, ele vai ser transferido para outro lugar. É como se nós conseguíssemos transferir dados de um lugar para o outro, tá? Para fazer essa transferência, nós vamos utilizar URLs, e aí cada URL vai ser uma requisição, uma solicitação, tá, para o servidor. E aí, a mesma URL associada a diferentes métodos do protocolo vão gerar resultados diferentes. Bom, o que isso quer dizer, né? Quando nós estamos programando em PHP, cada URL é uma funcionalidade, é uma ação que nós queremos executar no servidor. No caso do REST aqui, nós vamos ter URLs semelhantes, tá? Só que o que vai mudar aqui são os métodos do protocolo HTTP, né? Os verbos. E aí, cada URL associada a cada verbo vai gerar ou vai executar, né? Vai ter uma finalidade diferente. Bom, só relembrando aí, né, então o que são os verbos. Então, quando nós temos um formulário lá em HTML, nós colocamos aqui a URL que nós queremos enviar os dados, que é ação, e nós colocamos aqui qual que é o método de envio, então o método post ou o verbo post, né? E aí existem outros verbos aqui. Conforme nós associamos o método com a URL, nós definimos qual ação deve ser executada. E aqui só para lembrar, né, que os formulários em HTML suportam apenas dois protocolos. Então, o GET e o POST. Então, por isso que eles são os mais estudados aí quando nós estamos aprendendo a desenvolver em PHP. E agora nós vamos utilizar também outros métodos. Bom, aqui eu tenho exemplos de URLs, tá ok? E os métodos que nós vamos utilizar. Então, veja que essas três primeiras URLs, ó, então HTTP, por exemplo, localhost, que é o nosso servidor, API usuário 1. Então, API usuário 1, API usuário 1 é a mesma URL. O que vai mudar aqui é o verbo, então qual o método que nós vamos utilizar do protocolo HTTP. Nesse caso aqui eu estou usando o verbo GET. Então se eu acessar essa URL com esse verbo, nós vamos retornar um usuário que tem esse ID aqui, tá? Se eu acessar essa URL que é igual a de cima, mas mudar o verbo, então mudar aqui o método para put, então em vez de nós retornarmos, né, em vez de consultar um usuário, nós vamos atualizar os dados de um usuário. Aqui embaixo nós temos a mesma URL, as três são iguais, só que aqui agora o método mudou, né? O método é delete. E aí se eu utilizar o método delete, nessa URL nós vamos apagar um usuário.
ok? Bom, aqui na parte de baixo nós temos outras duas URLs semelhantes também, só que agora eu não tenho mais o ID aqui, né? Então, qual que é o usuário? Não estou fazendo a identificação do usuário. Se eu usar essa primeira URL aqui com o método post, então nós vamos inserir um novo usuário no nosso banco de dados. E se eu utilizar essa mesma URL aqui com o método get, então nós vamos consultar todos os usuários. Tá? Então, a URL junto com o método, ela vai dar o significado, né? O que nós desejamos fazer. E assim que vai funcionar o REST, então, ele segue esse padrão. Bom, e agora, então, na próxima aula, nós vamos pôr a mão na massa. Vamos criar aqui a nossa primeira API. Até lá!